Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje está prometendo, hein? Bombástico, mas eu resolvi falar. Eu estava muito relutante, se eu falava ou não falava, isso pode criar uma certa intriga, sabe? Pessoas podem estar falando, mas eu resolvi falar e vou fazer uma denúncia aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa denúncia. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, e isso vai ser bom para a nossa reflexão. Aí, ó. Esse é o tema de hoje, pastores que amam o BBB. Exatamente isso que eu estou falando. Essa é a minha denúncia, pastores que amam o BBB. Por que será que eles gostam do BBB? Por que será que eles ficam de olho? Por que será que eles acompanham? Por que será que eles vibram com isso? Muitos líderes de igreja, viu? Muitos líderes acompanham o BBB, gostam do BBB. É exatamente isso. E muitos cristãos também. Muitos jovens da igreja também acompanham o BBB, vivem o BBB e se empolgam com o BBB. Agora, tem um grupo da igreja que não está nem aí para isso. Mas como que a gente pode entender melhor? Você pode ver esse paredão aí de fundo. O que é o BBB? E por que gastam tanto tempo nisso? E eu vou dizer o motivo e a razão. Porque eles são apaixonados pela Bíblia, por batismos e pela beneficência social. O BBB da Bíblia, que os pastores, líderes e jovens devem amar, acompanhar, vibrar, é justamente o B de Bíblia, B de batismo e B de beneficência social, começando nossos 2 dedinhos de missão. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34 até o verso 35, a Bíblia diz o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles. Eles quem? A igreja primitiva. A igreja primitiva, os cristãos do primeiro século. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O princípio que nós extraímos desse texto bíblico, o princípio, a essência, é que nós devemos nos preocupar com pessoas. A Bíblia, em momento algum, está mandando que você tem que vender tua casa, vender os terrenos. Você pode até fazer isso. Você pode até fazer. Mas o princípio e a essência que nós devemos aprender é que a igreja cristã, a igreja primitiva, a igreja apostólica, era uma igreja que tinha o amor, uma igreja que se amava. O que eu acho interessante no texto bíblico é que diz aí que qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles amavam beneficência social, preencher a necessidade do próximo, ajudar aqueles que estavam passando por dificuldades e necessidades. Se você olhar para o ministério de Cristo, ele fazia justamente isso. Jesus Cristo veio com a vida de servir ao próximo, inclusive morrer pelo próximo, morrer por nós todos. Então, beneficência social é um princípio bíblico, você encontra na Bíblia toda, no Antigo e Novo Testamento, especialmente nesse texto que eu apresentei para vocês, e também nos Evangelhos. Beneficência social, olha o que diz Ellen White, escritora norte-americana, no livro Beneficência Social, página 49, diz o seguinte: Deus dá aos homens oportunidade de mostrar se amam ao próximo. Aquele que verdadeiramente ama a Deus e aos semelhantes é o que mostra misericórdia ao desvalido, ao sofredor, ao ferido, aos que estão quase a perecer. Deus apela a cada homem para que assuma sua negligenciada obra de buscar restaurar a imagem moral do Criador na humanidade. Então, amigos, o que nós observamos aqui, através dos escritos aqui, de Ellen White, escritora norte-americana, Beneficência Social, página 49, que Deus coloca diante de você e de mim oportunidades para a gente mostrar quem nós somos. Se somos seguidores de Cristo, se nós amamos o próximo. Assim como a igreja primitiva amava o próximo, nós devemos amar o próximo nos dias de hoje também. Então, aquele que verdadeiramente ama a Deus e aos semelhantes é o que mostra misericórdia ao desvalido, sofredor, ferido,
aos que estão quase a perecer. Então Deus apela para você e para mim, a cada homem, para que assuma sua negligenciada obra de buscar restaurar a imagem moral do Criador na humanidade. Então, podemos doar alimentos, brinquedos, roupas, livros, recursos, podemos ajudar um cadeirante, um idoso, ajudar a limpar a casa de uma pessoa que está doente. Enfim, existem muitas oportunidades que devem ser muito bem aproveitadas. O outro B, que é o segundo B, né? B, o segundo B é o B de Bíblia. Uma vez que você usa beneficência social como estilo de vida e como ponte para alcançar pessoas que estão longe da gente, pessoas que são diferentes da gente, mas beneficência social cria pontes ao coração das pessoas, daí nós podemos então apresentar também a Bíblia, né? Devemos apresentar a Bíblia. Logo após a ressurreição, Cristo encontra 2 discípulos que estavam tristes, voltando para Emaús. Olha o que diz Lucas 24, verso 27. E começando por quem? Por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo Jesus não veio para ser contra a Bíblia, mas sim para usar a Bíblia. A própria Bíblia que ele revelou aos profetas, né, e reis na antiguidade, ele mesmo utilizou a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, para mostrar que ele era o Messias prometido, né? Então, a mensagem de salvação para a humanidade nós encontramos na Bíblia, começando por Moisés, discorrendo por todos os livros, todos os profetas. Agora nós temos o Novo Testamento para nos ajudar ainda mais. Vamos apresentar Cristo, porque a Bíblia fala a respeito de Jesus, este crucificado, sepultado, que ressuscitou e que muito em breve voltará. O que Ellen White fala a respeito disso? Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 98, ela diz: a Bíblia é nosso guia na segura vereda que leva à vida eterna. Deus inspirou homens para escrever aquilo que nos apresente a verdade, que seja atraente e que, posto em prática, habilitará o recebedor a obter uma força moral igual à das mentes mais altamente educadas. Portanto, amigos, a Bíblia é nosso guia, né? No caminho que estamos indo, a Bíblia é um guia seguro. Deus inspirou homens para escrever a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. E devemos apresentar essa verdade como Deus fez, de forma atraente, né? Para chamar a atenção das pessoas, para que elas coloquem em prática. Isso vai habilitar o seu recebedor, aqueles que recebem a Bíblia e sua palavra, a termos um caráter e uma vida moral e espiritual semelhante à de Cristo Jesus, né? Então, e finalmente, o terceiro e último B é o B de batismo. Marcos capítulo 16, verso 15, verso 16, diz a palavra: disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, perceba que quando nós nos aproximamos das pessoas com B de beneficência social, né, preenchendo as necessidades delas, aquilo que elas estão precisando, com amor, com carinho, com empatia. Depois nós devemos apresentar a palavra de Deus, apresentar a Cristo, e finalmente devemos apresentar e confrontar essa pessoa com a necessidade do batismo. O batismo é o novo nascimento. Lembra quando Nicodemos procurou Jesus naquela noite, em João, no capítulo 3? Lembra disso? O que foi que Jesus falou? Que todo aquele que deseja entrar no reino de Deus necessita nascer da água e do Espírito. Então perceba que o batismo também é um imperativo bíblico. Devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinar o evangelho, ensinar a Bíblia, preencher as necessidades, e ele diz que quem crer e for batizado será salvo, né? O batismo marca o início de uma nova caminhada ao lado do Senhor. E Ellen White diz no História da Redenção, página 254, ela junta os 3 Bs aí. Nessa única citação tem os 3 Bs. Os apóstolos continuaram sua obra de misericórdia, beneficência social, curando os aflitos e proclamando o crucificado e ressurreto Salvador, B de Bíblia, com grande poder,
muitos eram continuamente acrescentados à igreja pelo batismo, mas ninguém se aventurava a associar-lhes sem estar unido de coração e de mente com os crentes em Cristo Jesus. Portanto, amigos, devemos continuar a obra apostólica, a obra de misericórdia, curando os aflitos, de beneficência social, de solidariedade, proclamar o Cristo crucificado, ressurreto, nosso Salvador, com grande poder que é Jesus Cristo, entenderam? E depois, essas pessoas serão acrescentadas à igreja mediante o batismo. Qual vai ser o resultado? Nós seremos uma igreja unida, de coração e de mente e de espírito também. Portanto, nós devemos então salvar pessoas com B de beneficência social, com B de Bíblia e, claro, com B de batismo. E são coisas importantes, estão contempladas na palavra de Deus e você está sendo chamado para participar dessa obra. Se você quiser dialogar comigo, se você quer ver novos vídeos de como plantar igreja, de discipulado, de ministérios urbanos, tem o meu canal no YouTube, tem também o Instagram e o Facebook. Deus abençoe a todos, um grande abraço.